Rejane, eu sempre quis aplicar em ações, mas eu morro de medo de perder meu dinheiro, porque eu não entendo direito, eu não sei fazer aplicações. Então, vamos descomplicar a partir de agora. Se você é um investidor que quer ser arrojado, que quer correr riscos, né? É uma boa opção, é uma ótima opção aplicar em ações, mas primeiro você tem que conhecer e saber como que é que aplica. Então nós vamos começar sabendo o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores aqui no Brasil, que chama Ibovespa, né? Ela fica lá no estado de São Paulo, a sede dela, mas ela é um mercado online, né? Então, todos os investidores do mundo inteiro, eles podem aplicar na Bolsa de Valores do Brasil, porque é online, em qualquer lugar que você estiver, você pode aplicar. Então, aplicar, negociar, né, as ações. Por que surgiu esse mercado? As empresas, quando elas precisam de captar dinheiro, elas precisam de dinheiro, de investir na sua própria empresa, então ela abre o capital para as pessoas comuns que somos nós. Por quê? Porque acaba que ela capta esse dinheiro mais barato do que se ela fosse nos bancos, por exemplo, pedir dinheiro emprestado, né? Então, quando as empresas abrem o capital, então elas passam a vender as suas ações. E o que acontece com a gente investidor? Quando a gente vai e compra ações de uma empresa, a gente passa a ser sócio, a gente passa a ser acionista, a gente passa a ser dono de um pedacinho daquela empresa. Então a gente passa a ter direito a lucros e aos dividendos dessa empresa. É aonde que a gente ganha dinheiro no mercado financeiro. Na Bolsa de Valores, há diversos tipos, né, de empresas, dos setores bancário, mineradora, petróleo, de consumo, de fertilizantes, né? E qual que é a vantagem para nós, investidores? Nós não conseguiríamos ser sócios de grandes empresas, né? Porque a gente não tem recursos para isso. Então, é onde que quando você compra ações de uma empresa, então você passa a ter essa oportunidade de ser um sócio de uma grande empresa. Então, o que são ações? São pequenos pedaços de uma empresa que você vai comprar e você vai passar a ser sócio dessa empresa, você vai ser dono dessa empresa. E por que eu quero investir em ações? Já vamos começar a falar da rentabilidade, porque quando você aplica em ações, você tem a possibilidade de ganhar mais juros, ter uma rentabilidade bem melhor do que se você aplicar nessas aplicações mais conservadoras do que a gente já falou anteriormente. Aqui no Brasil, é muito pouco a porcentagem de brasileiros que aplicam em ações, justamente porque todo mundo tem medo, né, do alto risco, né? Quando eu sempre falei lá nas aplicações conservadoras, que sempre é cobrado um juro somente sobre o rendimento, então o que acontece? Na verdade, você não tem o risco de perder o seu capital. Então, se você aplicou R$1.000 e se você não ganhou nada de juro, os R$1.000 volta para sua conta. Já em ações não é assim. Se você aplicar R$1.000 numa determinada ações de uma empresa e essas ações elas se desvalorizarem, você pode receber 900, 500, até zero, né? Então, o risco de aplicar em ações é maior. Então, por isso que tem que ter o conhecimento e vamos começar a aprofundar agora. Você pode aplicar qualquer valor, não existe valor mínimo para aplicar em ações. Porém, o que acontece, gente? Valores abaixo de R$1.000, vale a pena você aplicar nos fundos de investimento de ações que eu já falei lá atrás. Então, tem os fundos de investimento de alto risco, que são lastreadas por ações de empresas, inclusive ações, por exemplo, da Petrobras, da Vale, específicas, que o custo para você é menor.
Cada vez que você vai aplicar nas ações, você paga taxas, uma taxa de corretagem. Então, por exemplo, costuma ser em torno de R$20. Se você ficar todo dia aplicando R$100, por exemplo, você paga 20 de taxa de aplicação. Então, não compensa. E a partir dali, a corretora é que pode fazer essa negociação junto à Bolsa de Valores. Mas é você mesmo que compra e vende, você que dá a sua ordem. A corretora apenas faz o serviço para você. Você que decide se o valor que você quer comprar, o valor que você quer vender, a quantidade, você faz tudo sozinho. Nos bancos, gente, também são corretoras, bancos são corretoras e fica muito mais fácil de você aplicar. Por quê? Precisa de uma conta corrente em banco. Então, se você for aplicar em corretora, você tem que mandar o seu dinheiro para a conta da corretora e eles fazem a aplicação. Na hora de vender, ao contrário. Se você tem uma conta corrente em banco, que já é um corretor, uma corretora, então vale a pena. É só você entrar no seu aplicativo do banco, entra em investimento, aplicação em ações e fazer sua aplicação. Tem que ver a questão de custo. Cada cliente é cada cliente, então às vezes você é até isento dessa taxa que você tem de corretagem para pagar, né? Então veja isso antes de você já ir direto na corretora, vê custo primeiro. Então vamos já falando do nosso tripé. Já falei então que o risco é muito alto porque você corre o perigo dessas ações se desvalorizarem e você perder dinheiro. Vamos falar da liquidez. Gente, a liquidez, ela não é tão maravilhosa assim. Por quê? Você vai lá, hoje as ações, você fala assim, eu quero comprar então as ações da Petrobras. O que acontece? Na hora que você precisar do dinheiro e for vender, e se você não achar comprador? E se você não conseguir o preço que você queria? Se você fala, não, meu Deus, mas se eu vender hoje eu vou perder dinheiro. Né? Então, nem sempre na hora que você vai vender, você tem o dinheiro no dia. Né? Então, a liquidez é um problema. E tem um problema, essa questão da empresa se desvalorizar. Veja o que aconteceu com a Vale agora com o acidente em Brumadinho. As ações da Vale despencaram para mais de 30%, 40%. Até hoje as pessoas não recuperaram o dinheiro. Se a pessoa precisava do dinheiro e ela já resgatou, ela perdeu rios de dinheiro, né? Casos como a Petrobras naquela época lá daquele escândalo. Quer dizer, hoje tem ações judiciais nos Estados Unidos, de aplicadores nos Estados Unidos, porque as ações da Petrobras até agora não se recuperaram daquela época. E tem todo o cenário econômico e político. Né? Então, veja bem, no dia que o Bolsonaro foi eleito presidente, as ações foram lá em cima. Né? Então, quer dizer, tem vários fatores mundiais, econômicos, políticos, da empresa em si, que podem variar nesse preço de ações. Então, a liquidez das ações é um problema. Você tem que aplicar para longo prazo, né? Aplicar em ações significa de no mínimo 2 anos, gente. Porque você vai perder, você vai ter paciência, essas ações vão subir de novo, você vai ganhar. Então, são ações que você aplica de longo prazo, você não conta com esse dinheiro e, segundo, que o risco realmente é muito alto. Tem que ser um investidor bem arrojado. Vamos falar de custo. É muito caro aplicar em ações? Existem 2 taxas que são cobradas. Uma eu já falei, a taxa de corretagem. Existe a taxa de corretagem fixa e tem a variável. Então, cada vez, se você quiser optar pela corretagem fixa, cada vez que você negocia, aplica ou às vezes até resgata, eles cobram essa taxa de corretagem que é em torno de R$20. E tem a taxa variável, que é uma porcentagem, costuma ser 0,5% do valor aplicado. Então, é como eu falei antes, ações não dá para você ficar aplicando todo dia R$100, não. Porque senão o custo fica muito alto, não tem nada a ver, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E existe também a taxa
de custódia, que é uma taxa para guardar, a corretora vai guardar as suas ações. É uma taxa que é cobrada mensalmente em torno de R$10. Então, se você ficou aplicado 24 meses, você vai pagar 24 parcelas de R$10 para as corretoras custodiar, guardar as suas ações. E vamos falar do imposto de renda. Para pessoas que aplicam acima de R$20.000, tem um imposto de renda de 15%. Eu vou colocar aqui uma tabela, uma pergunta que me fizeram sobre as outras aplicações, sobre taxa, porcentagem de imposto de renda, que ela é mais complexa, mas eu achei uma tabela ótima, que ela inclusive vem com a taxa de imposto de renda para aplicadores em ações acima de R$20.000, é de 15%. Eu vou colocar ela aqui, que eu já mato a pergunta também. E agora o principal, resolvi te convencer que você vai aplicar em ações. Rejane, qual ações que eu vou aplicar? Gente, converse com a sua corretora, né? Estude, junte o seu lado investidor, né, de ações e o seu senso de consumo. Não seja um consumidor enlouquecido, aqueles que estão em promoção e vai lá e compra 10 sapatos, cada um de uma cor. Não. Ações não é assim. Você tem que ser um investidor, você pode ser arrojado, mas você tem que se controlar, né? Não pode ir metendo os pés pelas mãos, porque, ai, nossa, hoje vai acontecer tal coisa, as ações vai não sei o que, eu vou fazer correndo. Não. Então, pense bastante, converse com a sua corretora. Antes de tudo, estude sobre ações, sobre as ações em si. Entre na internet, tem milhões de cursos grátis, as próprias corretoras te dão muita orientação. Então, se você quer aplicar no petróleo, na Petrobras, por exemplo, que é uma empresa muito sólida, tal. Mas entenda o que é essa empresa, entenda como é a movimentação de ações, né? Isso, passe a conhecer a empresa que você vai ser dono. É como se você fosse comprar, ser sócio de uma empresa. Então, para você aplicar em ações, você tem que, no mínimo, conhecer a estrutura, não é? A confiabilidade dessa empresa no mercado. E isso você acha na internet, né? Se você quer aplicar Rejane, eu não queria essas grandonas, eu queria aplicar em ações menores, chama small caps, em empresas menores, né? Ótimo de consumo, Magazine Luiza, Casas Bahia, eles têm ações para vender, mas estude um pouco, entra no site deles, vê há quanto tempo existe a empresa, quem está administrando, se tem algum problema. É isso, você tem que, para aplicar em ações, você tem que conhecer aquilo que você está comprando, como se fosse qualquer outro consumo que você fosse fazer, certo? Para encorajar vocês, vou falar de mim. Já apliquei muito em ações. Comecei lá atrás, há muitos anos, podia pegar dinheiro de fundo de garantia e aplicar em ações da Vale. Aí eu peguei, autorizei a aplicação, eu nem podia resgatar, porque a gente só pega fundo de garantia quando a gente aposenta. Então eu mandei brasa. Como era uma aplicação para longuíssimo prazo, né? Eu apliquei em ações da Vale e ganhei muito dinheiro. Só resgatei quando eu fui comprar a minha casa própria. Já apliquei também e já perdi dinheiro também. Muito. Em 2008 eu aplicava em ações e perdi dinheiro numa crise mundial que teve lá dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram daquilo, de imóveis e tal. E assim, hoje, o que acontece? Eu, assim, aplico muito em fundos de investimento. Eu acho que é mais seguro, mais simples, e eu coloco em fundos que são de risco médio, mas que tem ações no meio, mas que tem uma rendinha fixa também, né? Mas corre o risco também. Às vezes eu vejo aquelas ações lá, o dinheiro despencar, né? Ai meu Deus do céu, para que eu apliquei nisso? Dá aquele medo, né? Mas é isso, ações é isso. Então, se for falar em porcentagem de longo prazo, é legal sim, vale a pena. O que é a orientação?
é que de 100% do seu dinheiro, 20% você aplica em ações, né? Então eu acho que fica um tanto legal. Se você perdeu, é só 20%, os seus outros 80% estão aplicados numa aplicação conservadora. Então, um pela outra, você não perde tanto dinheiro. É uma dica que eu dou. Nunca, jamais coloque todo o seu dinheiro num só produto, principalmente de alto risco, tá? Então eu não sou a favor de colocar todo o dinheiro que a gente tem que tá sobrando em ações, mas fazer um mix, já falei aqui, se você diversificar é uma boa opção.